2021, o Brasil vivenciou uma grave crise energética, consequência da maior crise hídrica dos últimos anos. A nossa matriz elétrica brasileira é muito dependente das hidrelétricas, né? Então, historicamente, o Brasil sempre investiu nessa fonte de energia, né? A fonte hídrica. Hoje ainda é muito dependente, 58% da matriz elétrica brasileira é fornecida através das chuvas, das águas, das hidrelétricas, né? E nós estamos passando a maior crise hídrica da história do nosso país, né, dos últimos 90 anos. A hidráulica ela está consolidada e certamente ela é muito importante, mas nós sabemos, né, por reportagens, pesquisas, que essas fontes hídricas estão se esgotando. Está faltando chuva, então como está faltando chuva, os nossos reservatórios estão em níveis muito baixos, né? Além de estar faltando chuva, historicamente faltou o quê? Planejamento do nosso país. A gente não pode ficar contando com chuvas o tempo todo, né? É algo imprevisível. E em plena pandemia, com recorde de desempregados, a conta de luz assombrou os brasileiros. O apagão voltou a ser um dos assuntos mais comentados. E o que o nosso Estado, o que o nosso país tem feito? Além de incentivar fontes renováveis, tem ligado termoelétricas, que é altamente poluente e deixa as contas cada dia mais caras. Quando você aciona uma termoelétrica, às vezes movida a óleo diesel, carvão, é tudo muito caro, né? E a conta, a gente vê que esse ano explodiu a conta de energia dos brasileiros. E trouxe à tona uma discussão. Essa geração de energia depende também muito do clima. Então, se o clima ficar instável ou ele tiver mudanças radicais, certamente nós seremos prejudicados por conta disso. Então, a gente tem que realmente mudar a matriz elétrica brasileira, né? Colocar ela com outras fontes, fontes renováveis e fontes que sejam mais controláveis. Existe aí uma tecnologia, uma ciência capaz de fazer com que eu pegue a energia solar, né, e transforme isso por meio de um processo puramente técnico, é a construção de um chip, né, de uma pequena matriz que é depositada de silício, que é encontrado na natureza normalmente. É feito então um procedimento para que essa energia do Sol, fótons, né, sejam, digamos, transformados, toda essa energia em eletricidade, elétrons, que vão circular. Então é uma placa capaz de fazer essa conversão. De toda a matriz energética do país, apenas 1,7% é gerada pela energia solar. Desse montante, 72% são instalações residenciais, seguida de instalações em comércios e também serviços. E, por fim, a energia solar na zona rural. E o crescimento é ambicioso para os próximos anos, principalmente com investimentos nas regiões sul e sudeste de todo o país. Eu sou engenheiro, né, da área de telecomunicações e eu trabalhava em empresas de telecomunicações. E o meu pai, ele tinha uma empresa aqui em Itajubá, né? Foi quando em 2013, eu, cansado de trabalhar, falei assim, não, tem que voltar para Minas para ajudar meu pai, para a gente, né, trabalhar junto. E a empresa que ele tinha aqui em Minas era uma fabricante de equipamentos de segurança, câmeras de segurança, enfim. E quando eu vim, o primeiro mês meu aqui na empresa, eu já fui para a China, já fiquei lá 60 dias, né? E buscando novas alternativas. E foi lá que a gente conheceu a energia solar. Lá já estava em efervescência, né, a energia solar, e aqui no Brasil ainda no início. São iniciativas privadas, são os empresários que enxergaram a oportunidade de energia solar, né? Eles trazem o equipamento para o Brasil. O módulo fotovoltaico inversor, ele é importado, ele vem da China, na sua grande maioria. A outra parte do sistema, que é o cabeamento, a estrutura, existem fabricantes nacionais, mas tudo com recurso próprio. São empresários, empresas, pessoas investindo. Não tem dinheiro público na energia solar fotovoltaica.
conhecer um pouquinho, né, de tudo que acontece até um kit de placas fotovoltaicas, de energia solar chegar até o consumidor final. Conta pra gente de onde vem todo esse material. 99% do material que hoje é instalado no Brasil vem da China. A China hoje é o grande fabricante e, além de fabricante, é eles que estão investindo mais hoje em pesquisa e desenvolvimento. Então, os novos módulos fotovoltaicos, novos painéis com potências maiores, hoje é tecnologia chinesa. Antigamente era tecnologia americana, alemã, hoje não, a China dominou o mercado também na pesquisa e desenvolvimento. E como que está esse mercado aquecido? A gente ouve também falar de dificuldades até de chegar a matéria-prima para vocês aqui no Brasil. Como que está essa relação? Hoje está um pouco mais calma, mas ainda está um pouco turbulenta, né? Na verdade, nós tivemos o problema da Covid na China, tivemos o problema logo em seguida de transporte internacional, porque com a Covid caíram as vendas, os transportes parou, os países começaram a investir forte nas suas economias e aí o pessoal começou a consumir mais equipamento chinês, e aí não tinha transporte. Hoje está melhor do que estava antes, né? Mas ainda estamos sentindo alguns problemas sim. Sem contar também da crise, né, energética também na China, então ela garante o abastecimento interno primeiro. Exatamente, esse que é o problema. A China ela garante seu abastecimento interno e nós tivemos agora uma redução do uso de carvão. Só que foi uma redução muito abrupta e o mercado não se preparou para isso. Então agora eles estão tendo que consumir mais carvão novamente, recuar um pouco para dar um pouco a brecha e manter, porque hoje a China é a fábrica do mundo, né? Então você imagina a China parando. Então, tivemos vários problemas nesse ano e mesmo com todos os problemas, foi o ano que a empresa mais cresceu. E antes de começar toda a linha de produção do kit pronto para entrega, também precisa de uma estrutura para colocar então todas as placas. A gente vê o pessoal trabalhando aqui atrás, aqui na nossa frente temos várias peças também. Conta pra gente que setor é esse. Esse setor é o setor que prepara toda a estrutura que vai fixar os painéis fotovoltaicos nos telhados ou nas usinas de solo. Então aqui nós preparamos o material, cortamos o material, furamos o material de acordo com o projeto e montamos as peças iniciais, que são as presilhas, ganchos, para que a produção de kit possa pegar esse equipamento pronto já, embalar e mandar para o cliente final. Então todo o processo começa aqui. Aqui nós temos a pré-montagem, onde nós vamos pré-montar tanto as estruturas de telhado, como os string box, que vão montar o kit final e vai ser entregue para o cliente. Então é um processo que demanda bastante mão de obra e uma mão de obra especializada, porque você tem que conhecer o produto, conhecer de elétrica, para poder fazer a montagem correta. Então tem todo um treinamento nesses colaboradores aqui também. E aqui a gente segue então separando cada item que vai formar aquele kit todo, né? Conta um pouquinho para mim desse processo. Aqui já está quase na parte final da montagem do kit. Aqui eles já estão separando a parte de cabos, que foi pré-separada na sessão anterior. Eles vão pré-separando, conferindo. O pessoal da Busan Excellence, que faz a parte de qualidade final, verifica se está ok, para aí sim ser montado o kit final. Agora está quase na parte final da montagem do kit. Nós estamos já pegando todas as peças pré-montadas, juntando elas, que vão ser anexadas ao kit final. E esses aqui já são os kits que vão para o consumidor, né, final. São muitos que vão sair ainda hoje daqui e aqui também já é o setor de transportes, né, a transportadora. Para onde vai tudo isso? Esses kits aqui que já estão prontos, eles vão para o Brasil inteiro. Nós não temos um estado ou outro. Hoje nós fornecemos para o Brasil inteiro e para todos os lugares do Brasil, com mais sol, com menos sol. O Brasil está crescendo muito, existem projeções já internacionais que a partir de 2050 a energia solar aqui no Brasil vai ser a principal fonte, já passando a hídrica, né, que hoje lidera disparado. Se a gente for falar em energia, isso é pouco tempo, né? E outras nações, como os Estados Unidos, outro dia o Biden, que é o presidente americano, deu um depoimento também. Lá a fonte solar representa algo em torno de 4% da matriz deles,
e quer passar para 50% a partir de 2035. O equipamento evoluiu muito nesses anos, né? A gente, no início, primeiro evoluiu em potência, né? Antes, a gente instalava uma placa de 150 watts, né? De 260 watts. Hoje, a gente já está falando de placas de 530 watts, de 590. O equipamento que antigamente você pagava $10 o watt, hoje você paga alguns centavos o watt, né? Então, o equipamento ele diminuiu muito. E o contrário, a energia subiu bastante, né? A gente vê essa escalada de reajustes de energia, de bandeiras, crise hídrica. E um sistema, enfim, que não traz segurança também energética, né? Exatamente. Nós começamos quando ainda era um sistema com bateria, que nós chamamos de off-grid, né? Então nós somos antes da resolução de 2012. Com a resolução, a 482, mudou tudo, porque nós conseguimos conectar o sistema à rede elétrica local. Então a bateria do nosso sistema não é mais uma bateria estacionária, é a própria rede. Então, aí sim, foi um boom de mercado e só tende a crescer. Hoje nós temos aproximadamente 1% do mercado, energia solar no Brasil, né? Só 1% das pessoas tem ainda, né? Nós acreditamos que daqui a alguns anos, quando eu digo alguns anos, não é daqui 10 anos não, é 4, 3 anos, é impossível você construir uma casa sem sistema fotovoltaico. As pessoas vão falar, é como se não tiver geladeira na casa, não tiver televisão. Hoje nós temos uma procura grande no estado de São Paulo, né? Minas Gerais, que hoje foi o pioneiro em energia fotovoltaica, é o estado que hoje tem mais energia fotovoltaica instalada, né? E o Nordeste vai aparecendo muito forte, né? Tanto que a Blusanto está criando agora um centro de distribuição no Nordeste também. O pior índice de solarimento nosso no país é a nossa região sul, ali, Rio Grande do Sul, né? É o nosso pior índice. Esse pior índice nosso chega a ser 4 vezes melhor do que o índice da Alemanha. Então não tem lugar ruim aqui no Brasil para fazer energia solar fotovoltaica. É um setor que gera algo em torno aí de 150 a 200 mil empregos, né? Diretos, fora os empregos indiretos, né? A gente hoje está num mercado crescente, então existem muitas empresas fotovoltaicas. Há 2 anos atrás, aproximadamente, nós éramos 25 colaboradores. Hoje nós somos mais de 200. A previsão para final de 2022 são mais de 350 colaboradores somente aqui na unidade de Limeira. O centro de distribuição Nordeste, provavelmente entre 40 e 50 pessoas já começam agora. É um mercado que gera muito emprego, porque precisa de mão de obra não só para instalação, como para a parte comercial, como pós-venda e para distribuidoras. Então é um mercado que tende a gerar, já está gerando muito emprego e tende a gerar cada vez mais. Precisa de qualificação, vocês também proporcionam isso? Sim, sem dúvida. Nós acreditamos que sem a qualificação você não vai ter um mercado bem estabelecido. Então nós fazemos o treinamento, nós damos o treinamento completamente gratuito para quem quiser conhecer a área, não só a parte técnica, mas a parte comercial, a parte de financiamentos, porque nós acreditamos que os instaladores, aquelas pessoas que estarão no mercado daqui 10 anos, nem foram treinadas ainda. Então nosso objetivo é treinar essas pessoas para que elas estejam aptas para trabalhar com um sistema fotovoltaico, comercializar e instalar. A energia solar está ficando muito mais popular a cada dia. Se você pesquisar no site da AB Solar, da Associação Brasileira de Energia Solar, a gente disponibiliza essa informação, ela dobra a cada ano a quantidade de sistemas instalados. É uma felicidade muito grande. É claro que essa questão da crise hídrica fez com que as pessoas buscassem alternativas. E quando ela começa a pesquisar, a alternativa mais viável é a energia solar. A gente pede muito o poder público, os governos estaduais, federais e municipais para enxergar a energia solar como uma aliada, né? A energia solar, ela vai trazer emprego, vai trazer dinheiro, receitas e vai ajudar muito o nosso país. Essa é uma usina de geração solar fotovoltaica. A tecnologia que a gente usa aqui é absolutamente a mesma que as pessoas estão acostumadas de ver no telhado da casa, no dia a dia das empresas. Então esses painéis aqui, eles convertem a energia da luz do sol em energia elétrica. E essa energia elétrica gerada aqui nessa usina é injetada na rede da concessionária de distribuição de energia.
E aí a nossa empresa, a gente fala para a concessionária quem são os clientes beneficiários da energia dessa usina, e aí essa geração aqui é creditada na conta desses clientes que são os beneficiários da usina. A ideia aqui é que as pessoas possam usufruir da energia solar sem a necessidade de colocar esses painéis nos seus próprios telhados. São muitas pessoas que ou não têm o capital para investir, ou não têm telhado porque são inquilinos, ou moram em apartamentos, ou até que vivem numa área sombreada. O grande segredo, né, o X da questão dessa usina, primeiro que a gente está aqui numa área rural, com excelente radiação solar, né? Todas essas placas estão com a inclinação otimizada, elas estão direcionadas para a face norte, então todo esse sistema ali é otimizado para produzir o máximo de energia possível. O segundo ponto é que nós já fizemos o investimento. Então justamente a pessoa que queira adotar essa solução, num clique, literalmente num clique, ela passa a comprar os créditos de energia daqui da usina. Então ela não precisa se preocupar nem com financiamento, nem em gerir obra, nem se preocupar com alguém que vai subir no telhado dela. A única restrição que existe no nosso caso, que é uma questão regulatória, da regra, é que os clientes têm que estar na mesma concessionária de energia que a nossa usina. Mas é uma energia maravilhosa, porque ela é mais rápida de se implantar, né? É um recurso totalmente renovável. A energia solar não faz barulho. A energia solar, entre as fontes renováveis, ela é a mais barata de se implantar. Se você comparar com hidrelétrica, com eólica, por exemplo, com biogás, biomassa, a solar, entre todas essas, é a mais barata. Além de ser a mais barata, é a mais rápida. Imagina que para você montar uma hidrelétrica é um projeto de no mínimo 2 anos, dependendo do porte, né? Você montar um projeto de energia eólica, que também é maravilhosa, é muito legal, também é renovável, é um prazo também maior e também mais caro financeiramente falando. Já a energia solar não, você monta um prazo muito curto, quando eu digo curto, numa residência, 2, 3 dias, numa empresa, 1 semana, em um grande projeto, para ajudar realmente na nossa matriz, você monta com 6 meses, com 1 ano. Então, em comparação às outras, ela realmente traz uma série de vantagens. O estado de Minas Gerais se destaca na produção de energia fotovoltaica, um total de 2 gigawatts, desde projetos individuais até grandes usinas. Dos 853 municípios, 99% já tem uma fonte de energia solar. Aqui no Parque da Cidade, em Itajubá, no sul de Minas Gerais, toda essa área é arrendada da Prefeitura para empresas. E aqui os estabelecimentos comerciais, alguns já geram a própria energia. Entre eles, cinema, kart, restaurantes e choperia. Essa região que pega um pedacinho de Minas Gerais aqui, é o norte de Minas, Bahia, Piauí, tem o maior índice solar do Brasil. Então, assim, existe ali um grande investimento nessas usinas centralizadas nessa região. Tanto que Minas Gerais é o estado brasileiro que lidera a geração centralizada, seguido por Bahia e Piauí, justamente nessa região. Agora, se a gente comentar na geração distribuída, Minas também é líder, né, que são os pequenos sistemas, seguido por São Paulo e Rio Grande do Sul. Minas Gerais, hoje no Brasil, ela é o primeiro lugar em instalação de energia solar. Tem um fator geográfico que é muito importante, porque a insolação aqui em Minas, ela é muito grande, ela favorece demais a energia solar. E tem ainda o custo da energia, né? O custo nosso da energia aqui em Minas é muito grande, né? O ICMS nosso para a energia fotovoltaica, principalmente para residências, é muito maior que no estado de São Paulo. Então, o custo nosso da energia é mais alto, o que favorece o retorno do investimento. Quer dizer, hoje a gente tem clientes aí com retorno de 2 anos e meio, 3 anos, quer dizer, é muito favorável, enquanto que no estado de São Paulo a gente fala hoje em dia de 5 anos. Tá vendo? E a gente que sempre deu risada dos topinhos de Minas Gerais, ajudou para energia solar também. Que esperto.
Eu construí a minha casa nova, a casa que eu moro, em 2015. E em 2015 eu já sonhei, até pedi para o engenheiro fazer o projeto colocando a usina. Só que financeiramente não foi possível eu dar continuidade na colocação, na instalação da usina naquela época. E aí eu fiquei aguardando e sonhando, né? Porque é uma atividade, uma ação que pode ser feita mesmo depois da construção, o engenheiro falou, né? Mas desde aquela época eu já estava com essa intenção. Eu me aposentei em junho e uma parte do fundo de garantia eu pude utilizar para fazer, né, a instalação dessa usina. E com certeza vai trazer, né, economia para a gente, né? Você tem 3 tipos de instalação hoje. Você tem o sistema on-grid, em que esse sistema é conectado à rede e você paga apenas a tarifa mínima de energia. Você tem o sistema off-grid, que aí você cria um projeto de acordo com a realidade do seu cliente. Geladeira, televisão, quantas geladeiras, quantos televisores, quantas lâmpadas, né? E a partir daí você cria um banco de baterias. Essas placas elas vão abastecer esses bancos de bateria e vão atender a demanda da casa. Isso não vai ser exigido a partir daí a tarifa mínima. Mas o custo normalmente tende a ser um pouco maior do que o on-grid. E você tem um terceiro, que é o sistema híbrido, ou seja, está conectado à rede, mas você também tem o seu banco de energia disponível. Qual é a vantagem disso? Em regiões mais isoladas, em que há sempre uma queda de energia constante, ou uma necessidade de um cliente, por exemplo, um dentista que está fazendo a sua cirurgia e que não pode ter esse problema da falta de energia, né? Então, quando há uma queda de energia na rede, esse banco de baterias ele entra imediatamente em ação, né, e permite então que o trabalho continue. O mercado aqui também em Minas Gerais, como a gente aqui só tem uma concessionária de energia, praticamente uma concessionária para o estado todo, então facilita você utilizar a lei, que a lei permite que você gere num local e use a energia resultante disso em outros locais, desde que seja dentro da mesma concessionária. Eu não tinha essa ideia na época, né, que poderia também estender para outros locais. E aí, conversando com o proprietário, o Marcos, ele me mostrou essa possibilidade, né, de também ter outros locais cadastrados na mesma usina. E no meu caso, eu tenho 2 filhas, né, uma aqui em Santa Rita e outra em Paraisópolis, e a minha casa que é Piranguinho. Então a gente fez essa junção. O local escolhido, que foi aqui em Santa Rita, é pelo espaço do telhado. Na minha casa não tem possibilidade. Na casa da minha filha o sol bate pouco tempo, de Paraisópolis. Aqui a incidência solar ela é maior, segundo o engenheiro que veio aqui e olhou. Quando surgiu essa ideia da energia solar, a primeira coisa, né, a gente pensou em qual seria o melhor local para poder fazer a geração da energia. E eu fiquei muito feliz quando foi colocado que aqui em casa seria essa geração, primeiro porque o espaço é grande, e segundo porque saber que a nossa casa vai estar gerando energia para a casa dos nossos pais, né, e para a casa dos meus pais, no caso, e para a casa da minha irmã, da família da minha irmã, e para a família do meu pai, que é minha mãe, meu irmão, que estão lá, eu fico muito feliz. Eu pago em torno de 200, 220 reais a minha casa, e que dá a média das 3 casas, esse valor por cada casa, né? Então, juntando as 3 casas, está dando aí uma média de pagamento em torno de 600 reais. Eu creio que dá uma economia aí de 90%, 80%, 90%, né? Vai cair de 90% de 600, né? Dá 540, né? Então, economizando aí, vamos colocar 550 reais, 500 reais de economia já é excelente, né? Nenhum investimento com este valor que nós pagamos renderia, né, uma economia dessas. É um super presente. Meu pai, ele sempre buscou inovar e sempre buscou melhorar, né, as nossas condições de vida. E ele trouxe esse presente pra gente, ele que trouxe essa ideia da gente colocar
a energia solar, que sempre foi também uma coisa que a gente queria, mas lá para o futuro, a gente pensava num futuro longo pela frente ainda, mas aí ele trouxe essa ideia para a gente e foi super bem-vinda, porque a energia está muito mais cara, ficou muito mais cara agora. E a gente acabou de se mudar para essa casa, então agora já arrumar toda essa parte, essa instalação e já começar assim, de pé direito. Em primeiro lugar, o mercado amadureceu muito porque o brasileiro, isso começou a entrar muito, né, no Brasil, de energia renovável. Uma pegada mais sustentável. Exatamente, de ter isso. E também porque o custo da energia subiu demais, né? Então a gente teve, nos primeiros anos aí de 2012, quando foi criada a primeira lei, até 2015, meados de 2015, final de 2015, é um mercado muito incipiente ainda, muito pequeno. Em 2016, 2017, aí começou a crescer. Agora, de 2018 para cá, o mercado evoluiu absurdamente. No início, na época, nós fomos um dos primeiros a colocar, né? Então, a gente não arriscou, a gente confiou na pessoa que nos estava vendendo serviço, né? E resolveu fazer, mas o investimento era alto. Então a gente achava assim que no mínimo uns 4, 5 anos para voltar, e foi muito antes. A rotina era a rotina de uma casa que tem um paciente acamado, um paciente em cuidados paliativos. Então ele requer, a mamãe requer, no caso, né? A pessoa requeria 4 cuidadoras, lavagem de roupa de manhã, de tarde, de noite, troca de roupa, aparelhos, né, de respiração. Então a gente gastava muito com energia, ferro, tudo o que mais gastava de energia era que eu mais usava, né? Hoje a casa já não tem mais a home care e toda a sobra de energia passou a suprir a área de lazer. A minha casa começava a encher em novembro, esvaziava em fevereiro, né? Então todos os meus sobrinhos indo para cá, todo mundo tomando banho, todo mundo lavando roupa aqui, lavando toalha aqui, então subia muito. Ainda sobe o consumo, mas ainda eu tenho, é suficiente, porque existe um saldo, né, de energia gerada que fica reservada e eu posso usar. A última conta da Luísa veio R$ 161. Esse é o valor mínimo de quem só paga os impostos. ICMS, PASEP, COFINS. Na conta que venceu em dezembro, foram consumidos 318 kWh, o que seria um valor de R$ 241 pelo uso da energia, fora os impostos. E nesta parte da conta, é possível ver que, além de abater todo o seu consumo no mês, a Luísa ainda tem um saldo de 352 kWh, que pode ser abatido de contas futuras. O Araújo trabalha há mais de 20 anos neste ponto. A lanchonete abre de terça a domingo, até a meia-noite. Aos fins de semana e feriados, o expediente começa mais cedo, na hora do almoço. E agora você vê tudo tranquilo assim, porque o seu Araújo tem uma folga por semana. O negócio cresceu muito. E quanto maior as vendas, mais gastos com energia. Eu fui em junho de 2019. As contas estão ficando muito altas. Aí o que a gente tem que fazer? Eu vou achar uma firma que possa colocar esses painéis solares. E aí eu gastando 2.410, mais ou menos 2.400, coloquei. Equivalente a 3.200 e poucos quilowatts de energia. Em 2019, a conta de energia vinha em média R$ 2.400 para 2.300 kWh de consumo. O valor sugava boa parte das vendas da lanchonete. Com o primeiro sistema de placas fotovoltaicas, a conta caiu
para R$ 500 em média para o mesmo consumo, uma economia de R$ 1.900 mensais. Nos últimos 2 anos, com a energia cada vez mais cara, os encargos também passaram a pesar e a conta chegou a R$ 3.900. E detalhe, o consumo de 3.600 kWh foi quando precisou investir em mais um projeto. Agora, na segunda etapa, eu consegui emprestar um telhado ao meu sobrinho, minha cunhada, para mim colocar essas placas. Olha, é competitivo e compensado, o lucro é certo. Você aluga um telhado hoje para 50 painéis, com certeza é o que eu coloquei lá, 58 painéis no outro telhado. É o que me ajudou muito a zerar a conta. Já é um investimento que vale a pena, com certeza, porque é até um investimento de inteligência, né? Você vai conseguir suprir, em 3 anos você paga o seu equipamento fotovoltaico, 3, 4 anos, e vai ter mais 21 anos de vida útil pela frente, pagando apenas a tarifa mínima. Então a gente hoje tem um rol a gente está cadastrado em alguns bancos, então a gente tem um leque de bancos aqui que a gente pode trabalhar, com linhas de financiamento bem acessíveis, né? E a gente disponibiliza para o cliente, e aí ele fica à vontade para escolher qual banco que ele quer, qual banco que está gerando a melhor taxa, a pior taxa. Hoje existem algumas linhas de financiamento que são voltadas para a área rural, que é o Pronaf, que é a agricultura familiar, e o Pronamp. O Pronaf, ele tem uma taxa de financiamento muito baixa, né? Só que todas essas duas alternativas, elas exigem que o equipamento seja nacionalizado. Por isso que existem as fábricas que vêm normalmente da China para cá, para montar os módulos aqui no Brasil. Existem as fábricas nacionais mesmo, que desenvolveram aqui, mas a maioria das que disponibilizam os módulos para a linha do Finame, que tem financiamento via BNDES, vem de fora e monta uma empresa aqui no Brasil. Além de tudo, tem essa questão, né, financeira que está aí. Eu vejo que o que ela vai proporcionar, o que a usina vai proporcionar, como eu disse, a médio prazo aí de 2 anos, né, o cálculo mais ou menos que nós fizemos junto com o proprietário da empresa, para mais ou menos em torno de 2 anos a gente já recuperar esse investimento. E aí, lógico, para frente, né, vai ser uma economia mesmo, né, porque por enquanto nós estamos tirando o investimento. Hoje, praticamente eu pago o mínimo, que seria hoje em torno de R$ 511, 510. São só os encargos? Só os encargos. No final da década de 90, início de 2000, assim, faltava luz direto, Natal, Réveillon. A gente tinha que se organizar dias antes para passar roupa, fazer as coisas e tal. Então, muito pobre, né? Então a gente tinha que fazer as coisas muito antes, porque faltava luz. A gente descia para assistir a queima de fogos do morro sem luz, né? Então a gente passavam para a gente que aquilo dali era a quantidade de pessoas que estavam na favela e na cidade, estava consumindo muito. Mais que nada, era uma segregação já tirando energia das áreas mais pobres para não faltar em outras áreas da cidade. Na verdade, todas as favelas do Rio já teve esse problema, tem esse problema na questão do fornecimento de energia, né? A gente paga muito caro pelo péssimo serviço da concessionária. Aqui chega contas já no valor até de R$500, R$800 que a gente já viu e temos isso em mão, né? Algumas lideranças comunitárias aqui da favela da Babilônia, no Rio de Janeiro, e um grupo de técnicos especialistas em energia solar de fora, que um deles veio abrir um restaurante aqui, e essas duas histórias se cruzaram em 2015, muito com essa ideia de usar essa nova tecnologia da energia solar para resolver os problemas históricos de acesso à energia elétrica, em termos de qualidade do fornecimento, em termos de preço, que é muito alto também, que os moradores aqui da comunidade sofrem.
quando a gente coloca na escolinha Tia Persília, que é um espaço público, a gente está dizendo que é um símbolo da favela. Então, quando a gente faz uma usina de energia solar e monta uma cooperativa no meio de uma pandemia histórica que a gente está vivendo, a gente está dizendo que está lidando com uma questão assim de qualidade de vida dos moradores. Está todo mundo sem dinheiro, são mais de 19 milhões de pessoas desempregadas. Você leva esse desconto na conta de luz nas pessoas que pagam muito caro, isso é uma coisa revolucionária. Então a gente é uma ONG, uma associação sem fins lucrativos, então a gente recebe doações, patrocínios. No caso das duas comércios, os empreendedores tomaram uma linha de financiamento também com a agência de fomento aqui do Rio de Janeiro. Já fizemos para a cooperativa também uma campanha de financiamento coletivo, com quase 700 pessoas contribuindo financeiramente. Além de empresas que patrocinam, fundações que apoiam com doações também. A escolinha ela tinha uma parceria com o consulado da Suécia, perdeu essa parceria, então ela praticamente fechou. Então hoje que a gente coloca energia solar na escolinha, ela tem anual aproximadamente R$6 mil de economia. Com esse dinheiro compra material didático para as crianças, consegue comprar alimento. Desde 2015, a gente já instalou energia solar aqui em 2 comércios, num restaurante e num albergue, um hostel. Além dessa escola que a gente está do lado aqui, em 2018 a gente fez essa instalação na escola, que atende mais de 100 crianças. E agora em 2021, o nosso recente projeto maior foi a instalação da primeira cooperativa de energia solar numa favela do Brasil, aqui na Babilônia também, no telhado da Associação de Moradores, que é um sistema grande de 26 kW, que atende 34 famílias. A Revolução Solar, ela entende o consumo durante 4 anos atrás de cada morador. Não pegou assim aleatório aquele morador e você vai ser da cooperativa, não. Tem que ter um estudo na questão do consumo mínimo, aonde possa ter a sua porcentagem no desconto da energia solar. A gente sempre tinha o intuito de promover a autonomia e o engajamento da comunidade. Então, a gente evoluiu o modelo do projeto para, além só de instalar a placa, a gente criou o que a gente chamou de ciclo solar, que é a instalação, mas também a formação profissional dos moradores como instaladores de energia solar e a educação ambiental infanto-juvenil das crianças. A gente já formou mais de 50 moradores como instaladores também e atende 65 crianças e adolescentes no programa de educação também agora. É um ciclo que a Revolução Solar tem, né? Um desses é a qualificação profissional, inclusive de mulheres. Fomos a gente que formou as primeiras mulheres instaladoras de favela, fomos nós. Elas se qualificaram, os outros moradores também se qualificaram. Junto com a empresa, eles mesmos colocaram. As pessoas perderam seu trabalho, sua renda extra dentro de casa. As pessoas que trabalhavam como costureira, vendendo picolé, fritando salgado, isso aumenta na conta de luz, tiveram que fechar. Quem participou, quem está dentro da cooperativa, esse volta a trabalhar, porque descontou na conta de luz, esse dinheirinho extra ela volta a ter novamente, entendeu? Fora uma questão também econômica para a cidade toda, né? Porque isso aqui agora é um ponto turístico, né? Babilônia e Chapéu Mangueira é um ponto turístico, todo mundo vem para cá, fica nesse próprio caminho, vendo a usina de energia solar, vendo a escolinha, vendo toda essa paisagem, a entrada da Baía de Guanabara, o forte. Então misturou todo esse turismo aqui, que fortaleceu por conta também dessa usina. Essa é a Praia do Leme. Ela fica direcionada para o Forte do Leme. Né? O amanhecer aqui é magnífico. Eu recebo pelo WhatsApp, né? E às vezes eu recebo direto pelo motor de reserva. E o esquema de voluntário que você contou, como que é? Cada um faz uma coisinha que paga a hospedagem, dá desconto? Não, não paga a hospedagem. Eles não têm custo nenhum para me repassar. Eles fazem uma limpeza ou outra, fica por aqui para atender um telefone, sem custo nenhum, e faz essa troca comigo de uma limpeza ou outra, atendimento. Aí aqui é a cozinha coletiva, né? Que eu deixo alguns alimentos para as pessoas e eles vêm aqui, utilizam
as pessoas têm que utilizar, só tem essa consciência de ter que utilizar e deixar limpo o local que usou, né? Para o próximo vir cozinhar e tá tudo limpinho. Porque hoje você economiza 75% da conta. Já é 75%, a gente quer que seja 100%. 100% econômico. E se você colocar o dobro, ainda vai sobrar energia. Sim, vai sobrar. Aí eu já posso vender ele para a própria concessionária de energia. Isso já é uma revolução na vida dos mais pobres aqui na Babilônia, no Chapéu Mangueira. Porque as pessoas falam, usina numa favela, é viável isso? Então, cai por terra dizer que pobre não paga luz, porque participar da cooperativa você tem que estar kit com a concessionária. Um país que precisa de desenvolver como o Brasil, precisa de energia, né? Um dos índices que mede o desenvolvimento de um país é quanto que ele consome de energia, quanto que as pessoas consomem de energia, quanto que as empresas consomem de energia. O Brasil, ele não é autossuficiente em energia. A gente precisa urgentemente resolver essa questão. A gente quer ver um país melhor, a gente quer ver um país desenvolvendo, né? A gente precisa de deixar a energia pronta, disponível. Atualmente, em todo o país, são 285 mil instalações de usinas fotovoltaicas. A estimativa é que em 2024 já sejam 887 mil, o que significa uma grande economia em relação às concessionárias distribuidoras convencionais, além de pensar também na preservação do meio ambiente. O projeto ele foi desenvolvido dentro do Programa de Eficiência Energética, em parceria com a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo, onde a gente, em parceria, decidiu colocar essas árvores que geram energia solar fotovoltaica para disseminar o conceito da eficiência energética e das energias renováveis, que cada vez vem mais se difundindo dentro do nosso país e do mundo como um todo, né? É mostrar que nos tempos de escassez hídrica que a gente está vivendo, a disseminação das outras fontes de energia, que são energias limpas, sustentáveis e que fornecem energia da mesma forma que as matrizes habituais que a gente já estamos acostumados. Através das 5 folhas com filme fotovoltaico, elas captam a energia solar. As placas transformam energia elétrica e por dentro do tronco dela desce a fiação que é distribuída para as entradas USBs, que ficam nesses bancos. Muitos locais foram projetos, locais onde a gente já está fazendo projeto de eficiência energética com outras ações, então nós incluímos a árvore solar fotovoltaica. E mesmo em dias que o sol fica mais preguiçoso, a árvore não deixa de ser útil. Ela gera 80 kWh. Para carregar um celular, por exemplo, são apenas 5 kWh. E o restante da energia fica numa bateria. Quando não existe o sol, quando o sol se põe, entra a atuação da bateria e ela acende algumas lâmpadas e ela torna iluminada no período noturno. A vantagem principal, né, é que você tem uma certa independência em termos energéticos da rede. Tá? Isso é uma coisa boa. Outra vantagem é que o excedente você pode colocar na rede. Né? Então, você gerou mais, você põe na rede e isso vai abater na tua conta. Isso é fantástico. E a outra grande vantagem é que está acessível. Então, existem muitas empresas hoje, né, a um custo razoável, que pode, digamos assim, colocar um sistema na sua residência, na sua empresa, por um custo que você, digamos assim, em termos de 4, 5 anos, consegue abater. E além da energia solar, uma combinação de medidas e adaptações podem fazer com que uma casa se torne mais sustentável. A gente vai conhecer a casa Niemeyer, que fica aqui no CTA, em São José dos Campos, interior de São Paulo,
que tem uma série de projetos comandados pelo professor Wilson. Professor, obrigada por nos receber aqui. E esse projeto começa já na área externa da casa, é isso mesmo? Sim, Lara, são vários elementos que a gente chama, né, que para a sustentabilidade. Começa com o jardim, um jardim que utiliza plantas do cerrado, que é o bioma local, que usa menos água, usa menos insumos para o paisagismo, né? Além de ter espécies muito bonitas também, né? Que esteticamente tem uma demonstração interessante. Ele está adaptado ao bioma, então ele usa o que o bioma oferece. Então a sazonalidade, nas chuvas quando tem chuvas, o calor e o tempo mais seco quando está mais seco e assim por diante. Agora, o que chama atenção também é que bem no cantinho do jardim a gente vê, né, um hidrômetro, alguns medidores. Eles trazem todas as informações da casa para aquele relógio? Como que funciona? Essa casa, como projeto, ela tem também algumas especificidades. Uma delas é que ela é toda monitorada, né? E a ideia é que a gente utilize esses dados de monitoramento para entender qual é o consumo, como é que esse consumo se adequa a uma geração que a gente tem de energia solar, ao aproveitamento de água de chuva e tudo mais. Então, a água é monitorada não só na entrada, a energia também não só na entrada, mas internamente, setorizadamente, por exemplo, o consumo de água dos banheiros é monitorado à parte, o consumo de água da cozinha é monitorado à parte, e todos os eletrodomésticos que consomem mais energia, eles são monitorados à parte. Então tem um perfil de consumo de cada um deles. E antes da gente entrar na casa, aqui na garagem também, olha só, a gente encontra esse tipo de uma tomada para carro também elétrico. Explica pra gente como que funciona. Sim, essa é uma tomada para abastecimento de veículo elétrico, né? Para carga de veículo elétrico. E a ideia, inclusive, é que a casa tenha um veículo elétrico e a gente trabalhe com essa questão de mobilidade elétrica associada com a geração solar, né? Fotovoltaica, quer dizer, os painéis foram projetados para gerar mais energia do que a casa consome normalmente, justamente para ter uma sobra que pode ser aproveitada no abastecimento do veículo elétrico. A gente quer saber qual que é a relação da geração solar descentralizada com a mobilidade elétrica que a gente pode ter. A gente também vê um tipo de isolante, né, numa porta de vidro que é bem grande. Qual é o papel dessa camada isolante nessa porta de acesso ali da casa? A gente está chamando isso de óculos, né? Então, uma espécie de cobertura. Essa aí é feita em EPS, em isopor feito com material reciclável, e que ela não permite a penetração de luz solar no espectro mais forte, que gera mais calor. Então, entre 11 da manhã e 1 da tarde, especialmente no verão, ele impede a passagem de raios solares para dentro da casa, da projeção para dentro da casa. Isso ajuda no conforto térmico, ajuda na redução do consumo de energia interno e assim por diante. Agora, professor, quando a gente adentra aqui a casa, a gente se depara com essa janelona, com essa portona de vidro. Também ajuda numa casa mais sustentável, porque aproveita bastante a claridade, a luz do dia, né? Sim, sim. Isso é do projeto original, viu? O projeto Niemeyer já percebia essa questão da iluminação externa e por isso ela tem essa área envidraçada maior, você precisa de menos luz artificial interna. E agora, além dessa questão toda que traz esse conforto para toda a casa, os eletrodomésticos também são todos com consumo de acordo, para ser mais econômicos, é isso mesmo? Sim, sim. Todos eles, o Inmetro tem um selo, né, que chama Procel, e esse selo estabelece níveis de consumo de energia para todos os eletrodomésticos. Então, os eletrodomésticos da casa todos foram escolhidos com selo A, que é o selo mais econômico, vamos dizer assim, que consome menos energia elétrica. E que todo mundo também pode prestar atenção nessa etiqueta quando for adquirir um tipo de eletrodoméstico. Agora, quais os resultados vocês já estão colhendo desse projeto, dessas medições que começaram esse ano, né? Olha, a gente está, em termos de água, a casa ela tem consumido em torno de 15% menos do que o padrão para uma família de 4 pessoas. Tá? Então, isso já é uma demonstração de que tudo que foi utilizado reduziu o consumo. Não é a meta ainda. A gente tem alguns ajustes a fazer, mas a meta é de 30% a menos de consumo de água, então a gente deve atingir essa meta depois desses ajustes. Na parte de energia,
Nós ainda não temos esses números consolidados, embora a gente já saiba que também o consumo está bem menor do que uma casa padrão. Professor, e até o banheiro é mais sustentável também. Explica pra gente, porque na nossa casa não tem esse reloginho do lado do chuveiro. Sim, sim. Bom, as casas normais têm aí um medidor externo, né, que mede a entrada de água para casa. Nós temos esse medidor lá na frente, mas temos também medidores setorizados. Então esse medidor ali está medindo a água consumida nesse banheiro, né? Assim como esse, nós temos o do outro banheiro e temos a cozinha setorizada. Para saber, para montar estratégias de consumo, para saber quanto, se você está consumindo acima ou abaixo do padrão, né, e poder inclusive mudar a sua métrica no seu consumo. Isso tem muito, vai desenvolver muito ainda. O Brasil tem muito espaço, né? Tem regiões no Brasil cuja incidência solar é quase 100%, né? Rio Grande do Norte, por exemplo, onde tem muito sol, muito vento, lá seria excelente, né? Então, acho que o conjunto dessas energias seriam interessantes. Em 2022 é tempo de novas oportunidades, de construir um novo amanhã. O tempo está cobrando, a conta está ficando cara. Que o Brasil seja um país de políticas públicas, sociais e econômicas, que seja sustentável e que possamos provar para o mundo que o sol nasce para todos.